Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um áudio do dia. Esse vai ser o primeiro áudio do dia de 2021 e eu venho trazer uma palavra para que os irmãos já possam começar a escrever a sua história de forma diferente que começaram em 2020. Eu espero que esse áudio do dia ele possa lhe mostrar o que você realmente precisa para alcançar as bênçãos de Deus, para entender tudo que Ele tem feito na sua vida. Vou pedir para que os irmãos abram em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé em suas promessas, podemos ter na realidade paz com Ele por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Pois, devido à nossa fé, Ele nos colocou neste lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos. E nós, confiante e alegremente, ansiamos pelo dia que realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que sejamos. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante dos sofrimentos, dos problemas e lutas, pois sabemos que tudo isso é bom para nós. Ajuda-nos a aprender a ser paciente. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Então, quando isso acontecer, poderemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que for que aconteça, e saber que tudo vai bem, pois conheceremos quanto Deus nos ama. Sentiremos também este seu amor afetuoso em todo o nosso ser, pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher nossos corações com seu amor. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, o que Deus falou no meu coração para trazer para vocês nesta manhã é que, por mais que a maioria dos irmãos pensem que estão no prejuízo por terem os seus casamentos destruídos, saibam que vocês estão ganhando algo maior, que é o quê? A justificação pela fé por Cristo Jesus. Muitos dos irmãos estão sendo levantados novamente espiritualmente por Deus, para poderem só então novamente terem as suas famílias de volta. Do que adianta ter uma família ajustada, sendo que Deus está de fora desta união? De nada adianta. Mas como a palavra aqui diz, agora fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele. Vai dizer que a sua fé não ficou maior em Deus depois que o seu casamento foi destruído. E é justamente essa fé que te torna aceito por Deus. E com isso, você passa a ter uma paz com Ele, por meio de Jesus Cristo. É por isso que muitos têm buscado ao Senhor e não têm encontrado essa paz. Por quê? Porque a fé que eles estão depositando nessa busca não está em Cristo, e sim para que Cristo possa restaurar seus casamentos. É uma forma errada de usar a fé. Usar a fé para ter de Deus o que se quer. Isso não é cristianismo. Isso não é a fé genuína. A fé genuína é aquela que te torna aceito por Deus pelo simples fato
de você colocar a sua fé nele, por ele e para ele, e não para que você possa alcançar o que você deseja. Todos que buscam ao Senhor, querendo alcançar dele alguma coisa, onde o intuito principal dessa busca é ter as bênçãos de Deus, quem faz isso é fraco para os sofrimentos. Não suporta os sofrimentos, já quer logo entregar para o pecado, ou então tentar tirar a própria vida, ou então vive uma vida de sofrimento, de tristeza, fica sem vontade de comer, sem vontade de conversar com ninguém. Pessoas assim são pessoas que estão buscando Deus para ter de Deus seus casamentos de volta, para que parem de sofrer. Porém, o que faz uma pessoa parar de sofrer não é o casamento restaurado ou qualquer outra bênção, mas sim uma fé genuína em Deus. Uma fé onde Deus é o centro de toda a sua atenção. Onde você o busca, como eu disse, por quem Ele é e não pelo que Ele pode te dar, pelo que Ele pode fazer para beneficiar a sua vida. O apóstolo diz aqui no versículo 3 o seguinte: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isso é bom para nós. Só quem tem uma fé genuína, quem busca Deus para que Deus seja o centro, vai entender que os problemas e as lutas, como o apóstolo Paulo disse, eles fazem bem para nós. Hoje eu posso lhe dizer que realmente isso que está escrito aqui é uma verdade para a minha vida, pois todo o sofrimento, todos os problemas que eu passei e as lutas que eu ainda enfrento, elas são muito boas para mim. Na verdade, foram as melhores coisas que aconteceram em minha vida, porque foi a partir do sofrimento e desses problemas e lutas que a minha fé se fortaleceu e se direcionou totalmente para Deus. Então, não se deixe enganar por essas campanhas que te fazem buscar o teu casamento, essas pessoas que dizem que o seu casamento é mais importante do que tudo. Não. Um casamento restaurado é importante sim. Porém, se ele for restaurado para honrar a Deus, se ele for restaurado depois que o marido e a mulher já estão priorizando o Senhor, que o Senhor seja o centro. Mas nós sabemos que todos que buscam desesperadamente por seus casamentos não colocam Deus no centro. O colocam com o intuito de ter dele os seus casamentos de volta, mas não se empenham em conhecê-lo verdadeiramente. E é isso que o apóstolo Paulo ele está aqui falando conosco. Meus irmãos, o sofrimento, meus irmãos, ele não é algo para te matar. O sofrimento Deus permite para que você se torne mais forte. A palavra de Deus diz que os problemas, as lutas, os sofrimentos, eles servem para nos ajudar a aprendermos a sermos pacientes. E essa paciência, ela nos ajuda a confiar mais em Deus. Desenvolve o nosso caráter e faz com que nós finalmente tenhamos esperança e que a nossa fé fique fortalecida. Então, não tente fugir do sofrimento, pelo contrário, abrace esse sofrimento. Dói, às vezes é uma dor insuportável, porém,
Se você permanecer firme no Senhor, se você permanecer orando mesmo quando você não tiver vontade, lendo a palavra quando você não tiver vontade, você verá que você vai se levantar com muito mais força. E quando Deus restaurar teu casamento, você terá muito mais maturidade para administrá-lo, para que quando os problemas vierem, você saiba como lidar com eles em Deus e não da própria forma. Então, entenda que o sofrimento, ele vem para te levantar. Toda casa que é bem construída, ela tem um bom alicerce. E o alicerce é a parte mais difícil, é a que mais dá trabalho, é a mais dolorosa para seus trabalhadores para ser construído. Então, não tente fugir da dor, porque quando você se levantar, você se levantará com a cabeça erguida, porque esperou tudo sem pecar, sem pagar o mal com o mal. Então, quem estiver ao seu lado, verá a exaltação de Deus. A palavra de Deus, ela diz que os humilhados serão exaltados. A palavra de Deus diz que aqueles que vão andando e chorando voltarão com seus molhos. Então, nós não estamos na desvantagem, pelo contrário, nós estamos na vantagem. Está na desvantagem quem está vivendo no pecado, os cônjuges que estão vivendo no pecado, que fizeram a caminhada do seu próprio jeito e não esperaram Deus fazer da forma correta, que é a forma como Deus age. Então, não pense que você está na desvantagem. Não está, porque o Senhor, Ele lhe deu o seu Espírito Santo para encher o seu coração com o amor dele. Pois Deus só dá o Espírito para aqueles que andam segundo a verdade de Deus. Aqueles que passam as lutas, as aflições, mas por amor de Cristo. Amém? Essa era a mensagem que eu tinha para você começar esse ano. Não pense que você está no prejuízo se o teu marido, a tua mulher acabou de lhe largar. Não, Deus está usando esse momento de sofrimento para que a sua fé seja fortalecida. E por que Deus quer fortalecer a sua fé? Porque você vai precisar dela para agradar a Deus. Porque sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Eu sou o Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia do canal Tô Lutando por Você. Feliz ano novo, meus irmãos. Estamos juntos. Esse vai ser o ano da nossa vitória. Em nome de Jesus.